Quem aí gosta de descobrir algo novo? Eu acredito que todo mundo curte ser o primeiro a ver algo, registrar algo e principalmente contar para as pessoas o que encontrou, né? Mas você sabia que existem pessoas que não encontraram coisas básicas, e sim criaturas temidas e possíveis explicações de vida fora da Terra? Calma que você vai entender nesse vídeo pra lá de chocante. Mas antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já encontrou algo que você considera que não existe nesse planeta? Ou melhor ainda, que veio fazer uma visita e quis, através de você, deixar uma mensagem? Coloca como foi sua experiência aqui no comentário. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos a esse vídeo incrível aqui no Mundo Inverso. O Dragão do Trovão. O primeiro relato sobre a existência de dragões de verdade veio de um vídeo postado na internet, do que deveria ser apenas uma tempestade comum. A câmera está apontada para o céu e grava uma sequência de relâmpagos que, por si só, já são bastante assustadores, né? Só que o que vem na sequência é ainda pior e mais aterrorizante, família. Isso porque a lenda capta o que seria a silhueta de um dragão real gigantesco. Pelas proporções, essa enorme criatura seria capaz de destruir uma cidade em questão de minutos, principalmente se aqueles raios fossem um reflexo do poder daquele lagarto. A criatura se parece muito com um dragão da mitologia chinesa, com uma forma alongada, mais se parecendo com uma serpente do que um lagarto de fato. Esses seres místicos geralmente estão ligados a uma grande sabedoria e são capazes de fazer o bem para a humanidade. Porém, família, algumas lendas relatam dragões assustadores que somente querem a destruição de tudo que consideram, claro, relevante. E a nossa espécie poderia ser uma dessas coisas. Portanto, nos esmagar seria um desejo íntimo desse dragão. Seja apenas uma ilusão de ótica ou uma verdade indescritível, é impossível dizer que essa cena não é espetacular. Cachoeiras de sangue. O local é conhecido como Vale Seco McMurdo. Cachoeiras de cerca de 5 andares de altitude despencam do topo da geleira Taylor, direto para o Lago Bonney. Isso normalmente não teria nada de especial, né? Sendo apenas um evento natural como qualquer outro. Porém, no caso dessas cachoeiras, estamos falando de riachos feitos de sangue. Esse é um fenômeno muito curioso na realidade. Ele é causado por água que está aprisionada a cerca de 400 metros abaixo do solo, que acaba se tornando extremamente salificada, deixando de congelar. Porém, eventualmente, essa água acaba escapando depois de séculos, acumulando minerais, e quando ela é exposta ao oxigênio, eles oxidam e enferrujam, dando, claro, a aparência de sangue nessa água. Na hora que ela escapa por alguma fissura, começa a escorrer pela geleira, criando uma aparência muito tenebrosa, né? Mas que no final das contas é apenas água. Dragão de Wawel. O próximo dos dragões de verdade da nossa lista trata-se de um bastante conhecido das lendas polonesas, chamado de Dragão de Wawel ou Dragão de Wawel. Essa criatura teria chegado para assustar um antigo reino que hoje seria a cidade de Crocávia. Reza a lenda de que a grande besta assolava a região, devorando animais do pasto e pessoas. Todos sabiam aonde a criatura vivia, em uma caverna próxima de um rio onde pouquíssimos ousavam chegar perto, com a exceção de um esperto aprendiz de sapateiro que teve uma ideia brilhante. O aprendiz pediu ao senhor do reino um carneiro para que pudesse derrotar a fera. O rapaz abateu o animal e encheu ele de enxofre e alcatrão. O jovem colocou uma armadilha na frente da caverna e não demorou para que o dragão comesse tudo sem nem pensar duas vezes. Só não sabia a besta que a mistura lhe daria uma sede incapaz de controlar, família. Em busca de água, o dragão bebeu quase todo o rio e então explodiu de tanto que havia bebido. O rapaz ganhou fama e a mão da filha do senhor daquelas terras, vivendo felizes para sempre. Bom, a grande questão nessa história toda é que, como uma lenda pode ser real, Thiago? Existe uma igreja perto dessa região que dizia ter as costelas do dragão de Wawel, os restos do que seria a grande besta que assolou o passado de Cracóvia. Especialistas dizem que não se trata mais do que a ossada de uma baleia, mas há quem acredite que esse era um dos dragões de verdade que ameaçava a vida na Terra há centenas de anos atrás. E você, o que você acha? Gelo cantante.
Estamos falando de uma placa de gelo massiva que chega a ultrapassar uma área de mais de 500 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da França inteira, tá? Entretanto, se isso já não fosse impressionante o suficiente, essa placa imensa foi reconhecida pela sua capacidade muito estranha, diga-se de passagem, de cantar. Esse fenômeno é o resultado de movimentos do vento gelado pelas dunas cristalizadas da placa. Os ventos são capazes de causar vibrações nessas estruturas, quase como se fossem abalos sísmicos que não cessam. Essas vibrações são tão constantes que são capazes de produzir sons que chegam até mesmo a parecer melodias. Além disso, esse é um ruído inaudível para as orelhas dos seres humanos, fazendo com que o evento só tenha sido descoberto por conta de sensores sísmicos que estavam tentando ouvir as atividades das placas tectônicas da região. Acidentalmente, eles se depararam com um som e depois de alguns testes ali conseguiram descobrir qual era a origem dele, dando início a um estudo sobre como o fenômeno acontecia. Dragão de Guabiruba. Esse relato pode deixar muitas pessoas aflitas, tá? Principalmente aqueles que moram na cidade de Brusque, localizada em Santa Catarina. Sim, essa é uma história legitimamente brasileira. Mais especificamente em Guabiruba, município vizinho a Brusque, o jornal O Município publicou em 17 de agosto de 1990 uma reportagem sobre um dragão de verdade. A primeira aparição da criatura teria ocorrido em 1982. No entanto, o fato estranho teria ocorrido depois. Nessa primeira aparição, um homem chamado Pedro teria visto o animal enquanto trabalhava no campo. Ele estava sozinho no momento, quando ouviu um barulho muito assustador. Pedro pensou que fosse caçadores e tentou ficar calmo, mas o barulho voltou a acontecer e então a criatura saltou sobre ele. A descrição de Pedro foi sobre algo grande o suficiente para devorar um homem, mas que se parecia mais com um primata do que qualquer outra coisa. Porém, família, a história ficou conhecida como o Dragão de Guabiruba. Cerca de 8 anos depois, outro homem avistaria aquela criatura horrenda. O nome da nova vítima era Arlindo, e o mesmo descreveu a mesma criatura que Pedro havia avistado antes, só que essa história teria um adendo. Nenhum dos dois se conhecia e Arlindo jamais havia escutado sobre o fato do dragão. É nesse ponto que fica a dúvida. Será mesmo que ambos viram uma criatura lendária mística? Ou será que era apenas alguém pregando uma peça muito bem elaborada e muitos anos depois? Animal de geleca. Um grupo de cientistas que participava de uma expedição na Antártida descobriu a 3,5 mil metros de profundidade um ser que serve, família. Deixa como eu posso colocar aqui pra vocês. Bom, é um ser que não parece desse planeta. Eu acho que ficou melhor colocado desse tipo. Bom, é basicamente uma espécie desconhecida que se assemelha a um bicho de slime, só que vivo e grande. Sua pele, se é que a gente pode chamar isso de pele, é meio que transparente, fazendo com que parte do seu interior seja visível. A bióloga marinha Karen Schnabel, que foi uma das cientistas que capturou o animal, para fins de estudo, claro, disse nunca ter se deparado com nada parecido em toda a sua carreira. Embora a identidade desse ser ainda seja um verdadeiro mistério, ele está sendo examinado para saber exatamente do que se trata também. Dragão na Pensilvânia. Esse vídeo teria sido filmado na Pensilvânia, estado localizado no nordeste dos Estados Unidos. Notem que essa criatura se parece muito com o dragão filmado na China, o que pode ser um indício para as duas coisas, né? Ou essa criatura realmente existe e está dando uma volta pelo mundo, ou alguém quer nos pregar uma peça daquelas. Mas como eu digo sempre no canal, até que se prove o contrário, sempre é possível acreditar que criaturas mágicas existem de verdade, né? E você? Acredita nelas? Deixa aqui nos comentários. 60 milhões de peixes. Uma colônia de 60 milhões de peixes foi encontrada na Antártica. Próximo ao mar de Wendell, que é completamente coberto de gelo, foi descoberta uma colônia de reprodução com mais de 60 milhões de peixes. Os cientistas que ficaram encarregados de investigar mais a fundo sobre essa colônia chegaram à conclusão de que esse é um ecossistema único que foi descoberto naquele momento. Isso só nos mostra mais uma vez o quão pouco a gente sabe sobre o oceano e a terra, né? Pra você ter uma ideia aqui, família, atualmente temos mais dados coletados sobre os astros do universo do que sobre as profundidades
profundezas dos oceanos. Essa pode até ser considerada a maior colônia de peixes do mundo, sendo o abrigo do peixe-gelo. Ele é um animal com uma característica muito curiosa: o seu crânio e sangue são transparentes, sendo a única espécie vertebrada que não possui glóbulos vermelhos. Isso acontece exatamente por conta das baixas temperaturas do seu habitat, né? Fazendo com que os peixes tenham que desenvolver uma proteína anticongelante que faz o seu sangue ficar transparente, mas também impede que eles congelem. É um pelo outro, até que vale a pena. A colônia foi encontrada em 2021 por um navio alemão de pesquisa polar, o Polarstern. Eles estavam inspecionando os oceanos da Antártica e acabaram se deparando com a descoberta. Dragão de Monterrey. Na cidade de Monterrey, localizada no nordeste do México, uma série de pessoas disse ter avistado o que seria a criatura mais bizarra do planeta. A criatura estava em um canto perto de uma árvore e ninguém ousou chegar perto para saber o que era de fato. Disseram que o monstro era grande o suficiente para fazer um estrago também, família. De início, as pessoas acreditaram ser uma bruxa transformada, mas não demorou para que a história fosse associada à existência de dragões de verdade. O bafafá foi tamanho que até mesmo jornais gravaram reportagens na região em busca de saber a verdade sobre a criatura que havia surgido em Monterrey. Após todo o pânico espalhado no local onde o dragão havia aparecido, um bicho foi encontrado de fato, tá? Mas esse não era um lagarto com asas capaz de dilacerar qualquer ser humano, não era tudo aquilo. A criatura estranha era um urutau, uma espécie de pássaro muito exótica que pode ser conhecida pelo fato de ser extremamente feia. O animal foi capturado e levado para uma área de preservação e desde então o tal dragão de Monterrey nunca mais foi visto. Será que era o bichinho feio? Vai saber, né? Lagos subterrâneos. É muito difícil imaginar um lago quando estamos apenas vendo uma infinidade de branco que parece simplesmente não ter um fim exato. Porém, os lagos da Antártica, assim como todos os seus mistérios, se escondem da vista das pessoas. Eles ficam na verdade no subsolo, abaixo de grossas camadas de gelo que estão permanentemente congelados por séculos. Imagine centenas de anos de neve se acumulando e compactando em um único ponto ali no solo, até claro se tornar uma peça maciça ali e virar um novo solo. Porém, é claro, abaixo dela ainda há terra e água que passa a percorrer e vai aos poucos erodindo aquele espaço. Depois de décadas se repetindo todos os dias, uma caverna toda é cavada abaixo da placa de gelo que passa a abrigar os lagos subterrâneos. Aliás, essa é uma descoberta bem recente até, sendo que o primeiro deles apenas apareceu em 1970 por conta de radares por acaso, viu? Atualmente sabe-se que há mais de 400 lagos escondidos nos 3 quilômetros de gelo que foram explorados até esse momento. Dragão do mar. A próxima imagem pode chocar muito vocês, afinal ela foi postada na internet sob o pretexto de ser uma imagem real de um dragão. Consegue acreditar nisso, família? A foto não possui uma informação clara sobre aonde teria sido tirada e menos ainda sobre o que teria acontecido após esse suposto avistamento. Mas observando os detalhes, é possível ver que se trata de um dragão do mar, uma criatura muito descrita por navegadores de antigamente. Monstros como esses eram famosos por afundar navios e colocar medo até mesmo nos marinheiros mais experientes. É claro que a foto pode ser apenas uma montagem, afinal quando faltam detalhes é que alguma coisa pode estar escondida. E isso geralmente é uma mentira, né? Bom, no entanto, sempre vale uma análise profunda dos fatos. Fungo antártico. Bom, uma colônia de 60 milhões de peixes não está sozinha entre as coisas mais misteriosas da Antártica, tá? Outro membro desse grupo é, sem sombra de dúvidas, os fungos antárticos. Essa é uma espécie de micro-organismo com uma habilidade muito poderosa, família. Eles são capazes de viver em locais extremos, dentro de geleiras com temperaturas de dezenas de graus negativos. Esses fungos são variados, tendo algumas espécies endêmicas da região que foram coletadas até esse momento. Porém, com certeza há muito mais por lá, já que a pesquisa sobre fungos não é tão desenvolvida assim. Eles são criaturas realmente impressionantes, ainda mais se você parar para pensar que nesse mundo, fungos geralmente são seres que dependem de regiões quentes e úmidas para poder
prevalecer, né? Principalmente quando estamos falando de florestas tropicais. A grande maioria das espécies de fungos são incapazes de suportar baixas temperaturas. Porém, nós também não podemos falar muita coisa, já que um humano sem roupa a menos 10 graus não vai durar muito tempo assim como esses fungos. A ideia de que há fungos vivendo em uma das regiões com as temperaturas mais baixas do planeta impressionou muito a comunidade científica, né? Além disso, uma outra classe de fungo está bem presente na Antártica. Porém, esse vem da exploração de petróleo da região. Cientistas estavam analisando um vazamento de petróleo deixado ali por extrativistas que não se desfizeram do tanque adequadamente, quando eles acabaram se deparando com uma espécie de micro-organismo ali que, bom, habitava o petróleo. Depois de um estudo mais profundo, eles descobriram que algumas dessas espécies eram até mesmo capazes de comer o óleo e dissolvê-lo, tá? Fazendo com que tecnologias de limpeza de vazamento de petróleo possam, sei lá, né, surgir utilizando esses fungos, quem sabe. Dragão da floresta na China. Esse outro relato se trata de uma filmagem que teria ocorrido em uma floresta na China, família. Mais do que uma foto duvidosa ou um relato questionável, essas imagens trazem um tom de realidade muito maior para a coisa toda. Tudo isso porque o dragão que vemos na tela não somente está vivo, como se move como um grande predador pelos céus. A cena é duradoura, mas não possui a melhor qualidade do mundo. A pessoa que está filmando até dá um zoom na tentativa de ver os detalhes ali do que poderia ser aquele suposto dragão, né? Porém, não fica claro se tudo não passa de uma montagem para enganar as pessoas, ou seria uma criatura lendária de fato. Um ponto que pode ir contra essa história é que esse dragão se parece muito com uma versão das tramas míticas da Europa, não parecendo nada com os relatos chineses desses lagartos voadores. O que será que isso quer dizer, Thiago? Ou que apenas as lendas europeias estavam certas, ou que esse réptil, cuspidor de fogo, está bem longe de casa. Meteoritos antigos. Outro mistério grandioso que é abrigado na Antártica são os seus meteoritos. Lá é um verdadeiro paraíso para... bom, é isso aí, né? Isso porque a atmosfera mais gelada da região permite que muitas dessas pedras acabem sendo preservadas. Porém, elas acabam sendo engolidas pela neve, sendo soterradas com o tempo. Entretanto, meus queridos, hoje em dia, com o uso de sensores e radares especiais, nós somos capazes de identificar facilmente esses fragmentos de rochas espaciais. É claro que é necessário saber diferenciar algo que caiu do espaço de algo que já estava aqui, né? Mas aí é outros 500. Conforme os anos passam, mais e mais meteoritos são encontrados, sendo que desde 1976, mais de 20 mil amostras foram coletadas na região. Em 2013, o maior meteorito até o momento foi encontrado, tá? A descoberta foi feita por uma equipe de pesquisadores japoneses e belgas, que passaram 40 dias procurando por meteoritos e encontraram, sabe quantos? 425 deles. O maior de todos, que é o detentor do recorde atual, foi um fragmento de impressionantes 18 quilos. Outros destaques encontrados nessa expedição foram alguns fragmentos do asteroide Vesta e de meteoritos que teriam vindo de Marte. Imagina essa profissão, que legal. Esse vídeo acabou, mas você pode continuar me acompanhando clicando em uma sugestão que tá aparecendo aí na sua tela. Eu te espero lá, hein?